Olá, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, que é importante para a gente continuar sempre trazendo novidades para vocês. Quero agradecer aos nossos colaboradores, a Alarme, que é uma empresa de monitoramento 24 horas por dia para casas e comércios. Atendimento em toda a Inglaterra e em português. Agende já sua visita. Alarme. O link está aqui na descrição do vídeo. Ozzy Tudo. Aplicação de todos os métodos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade. Confecção de laces e perucas. Visite a Ozzy Tudo. O link também está aqui na descrição do vídeo. Elon Lemos Clinic. Na Elon Lemos Clinic, você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elon Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bem, hoje eu tenho aqui um convidado para lá de especial, que é o meu querido Robert Samper, que é um arquiteto. Muito obrigado por ter vindo, Robert. Obrigado a você pelo convite. Oh, é um prazer. Muito. Você é um arquiteto urbanista, é isso? Isso. De formação, né, eu tenho uma formação em arquitetura e urbanismo no Brasil, mas aqui no UK eu estou atuando como interior design. Ah, então é uma junção isso também ou não? Aqui tem muito essa separação nos cursos. Você faz ou um curso, né? Você pode ser ou interior design ou arquiteto. No Brasil você tem uma formação que ela é já mais generalista. Então você entra, são 5 anos de curso, aqui são 3. Então lá no Brasil você entra você sai da faculdade com toda essa bagagem. Com essa bagagem, com essa interação, e depois você vai optando, vai fazendo seu caminho, vai optando pelo que melhor interessa. Então, eu ainda tenho essa atuação nas 3 áreas, mas aqui no UK só de interior design, por enquanto. Ok. No Brasil você estuda um todo e depois se especializa em alguma área, é isso ou não? Você já sai pronto para todas as áreas. É mesmo? Você já sai legal. porque é uma formação muito extensa, muito grande. São 5 anos. 5 anos. É quase aqui você quase já medicina. Mas aqui você sai da faculdade com 3 anos e mais 2 você faz um mestrado, né? Ah, tá. Mas no Brasil, 5 anos só para graduação. Aí você já consegue atuar nessas 3 áreas. Antigamente o curso ainda era mais extenso, você tinha mais algumas outras habilidades, tipo vitrinismo, tinha especialização em vitrinismo dentro da faculdade de arquitetura. Olha só. Era uma atribuição do arquiteto. Aí foi saindo aos poucos, tinha paisagismo também, aí separaram, me puxaram um pouquinho para fora. Mas eu tive algumas cadeiras de paisagismo também. Também? Também. Rapaz, que legal. Mas você é de onde do Brasil, Robert? Eu sou do Rio. Do Rio. Eu sou do Rio, da Lapa. Na verdade, eu nasci e criei num bairrozinho, o último bairro do Rio de Janeiro, mais colado na Baixada Fluminense do que no Rio, mas nos últimos 10 anos da minha vida eu estava vivendo na Lapa, no centro do Rio. Eu ouço falar muito, mas não conheço. O Rio eu só conheço os aeroportos. É bem perto de Santos Dumont, inclusive. Bem coladinho verdade. ali naquele aeroporto mais central no Rio. Ah, ok. É ali, bem pertinho, 10 minutinhos. E o que te fez partir para o lado da arquitetura? Você já, desde criança, você já gostava desse tipo de coisa? É por aí, é uma história bem de encontro mesmo, assim, bem pequeno. Meu brinquedinho favorito eram umas pedrinhas eram uns pedacinhos de madeira que tinha uma janelinha, era tipo um castelinho de madeira, não sei se você chegou a ver isso. Um brinquedinho muito antigo, e era o meu brinquedo favorito. Aí foi passando um tempo, eu gostava muito de desenhar, assim, não artisticamente, enfim, mas gostava muito de desenhar, e conforme o tempo foi passando, no jornal de papel, antigamente, quando os incas ainda usavam, Bem antigo. jornal de papel, a gente recebia, né, jornal velho, tinha sempre uns anúncios de venda de imóveis, e sempre vinha com a planta. Eu gostava de recortar aquela planta, já mais, né, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, gostava de recortar aquilo e refazia aquela planta, redesenhava ela num caderno qualquer e tal. Então essa sempre foi a minha brincadeira. Foi chegando... Mas tem alguém na família que era arquiteto ou não? Não, meu pai motorista, minha mãe merendeira de escola pública.
Olha, então Muito estava tempo. no sangue Na mesmo. realidade, eu fui a segunda pessoa da minha família inteira, por parte de pai e mãe, a ter uma formação superior, na verdade. Olha só. É. E então era isso. Aí era essa brincadeira. Quando foi chegando a hora do vestibular, eu fui entrando em desespero, eu não sabia o que eu queria fazer. Enfim. Aí minha mãe falou assim: "Ué, mas você brincava de castelinho, você gostava disso, daquilo. Você já viu alguma coisa relacionada a isso?" Ela nem sabia direito O que que era? exatamente o que fazer. Aí eu fui pesquisar e eu entrei na pesquisa louca e me identifiquei com a arquitetura na hora. Aí Olha. nessa hora eu já estava no quartel também, vem tudo junto assim. Porque demorei, porque eu saí do segundo grau, sei lá, com 15 anos, 14, 15 anos. Só fui entrar na faculdade com 23. É mesmo? Porque eu não sabia o que fazer, eu não queria fazer qualquer coisa. Tipo, Ah, fazer só tá. por fazer. Não era meu interesse. Aí eu, enfim, nesse ínterim eu fui jogando, testando, né, coisas Uhum. na vida, então, dentre elas o quartel. Aí quando deu 23 eu entrei. 23, é. Mas o quartel que você diz é o quê? Você era Servi as Forças militar? Ah, Armadas, Forças Armadas. é. Ah, eu acho que você comentou, você era Era da da aeronáutica. aeronáutica. Ah, Servi por 12 anos. 12 anos. 12 anos, é. Rapaz! É mesmo? E você É. fazia o que lá? Paraquedista? Não, Piloto? não, eu era mais administrativo. Ah, tá. Quando a gente entra na formação de soldado, né? Que eu entrei pelo serviço de alistamento militar obrigatório. Ah, tá. Aí você fica. Antigamente era até 4 anos. E depois você tinha que sair, acabou o tempo, vai embora pra casa. Mas você tinha oportunidade de fazer prova para ir crescendo lá dentro. E engajando e se tornando um militar de carreira, que chamava Entendi. antigamente. Então, aí assim eu fiz, e fui passando aí soldado especializado, cabo, sargento. Mas aí eu saí, porque Não, não quis dar porque aí eu me continuidade? formei na faculdade e eu não tinha Ah, tá. condição de trabalhar com tinha, mas assim, o caminho era muito mais árduo Uhum. para trabalhar com arquitetura dentro da aeronáutica. E Mas ainda assim, tem esse tipo de posição lá também? tem Ah, uma. é? Bom, tinha. Não sei se ainda tem, Exato. porque passaram por muitas renovações e Reformulações. tal. Uhum. Mas antigamente tinha uma diretoria de engenharia aí da aeronáutica. E, enfim, era responsável por diversas coisas, por prédios, né, construção de prédios, até de alguns aeroportos Uhum. pequenininhos, né? E tinha. Mas só que eu era da diretoria de intendência. Então, essa transferência, fazer essa coisa toda não era muito fácil. Uhum. E ainda assim, quem que faz. Eu tinha um sonho de assinar os projetos. Aí quem Ah. fazia isso era o tenente, era o coronel. Não seria nunca um cabo ou um sargento, não seria. Mas tinha a possibilidade de você subir de nível? Tinha, era meio limitado, justamente pela minha forma de entrar na aeronáutica. Eu entrei pelo alistamento. Ah, tá. Então, aí isso, enfim, coisas, regras internas, aí você não conseguia ir até muito além, até o oficialato. Poderia, dependendo da idade, mas eu também já entrei na idade máxima, então não aconteceu. Aham. Como eu falei, ia ser um caminho muito mais Árduo. árduo, no sentido de conseguir avançar, né? Aham. Eu tinha E vontade de ser paraquedista, só que eu tenho medo de altura. É não dá muito meio. certo. Tem uma incongruência. Eu tinha muita vontade de pilotar os aviões também, Ah, é? mas nunca cheguei perto de um manche. É. Mas É porque era quando a bacana. gente fala assim, cara, sou da aeronáutica, a gente já naturalmente, eu não sei se sou eu, mas é assim, ele pilota ou Sim, ele pula de paraquedas. sim, É sim. meio que a gente associa isso, Vai no mas não automático. tem isso, Não, né? não. Não, porque tem muitas especialidades. Assim, de primeira, assim, as três grandes divisões são, como eu falei, na verdade, as três grandes divisões são infantaria, que é a Uhum. galera de terra, vamos dizer assim. Todas as três forças têm terra, mar e ar. Todas, inclusive a Marinha, inclusive o Exército. O Ah, Exército é? também tem uma Não, o Exército não tem, mas a Marinha tem a divisão de ar e a divisão de terra, além do próprio mar. A Aeronáutica tem de terra e tem do ar. Do mar nem tanto, não tem. Do Uhum. mar não tem. Mas tem esse jogo. Então a gente, na aeronáutica era infantaria, que é a galera da terra, que é o cara da frente de batalha, vamos dizer assim, né? Quando tem guerra. Uhum. Tem o cara da intendência, que é o cara da administração, do dinheiro, que cuida de toda a Ah, parte burocrática, vamos dizer assim, da aeronáutica, que era onde eu trabalhava. Eu trabalhava para o diretor de intendência do Brasil.
Era o maior cargo até lá. E não era eu trabalhava para Para ele. ele. Estava Para perto, né? eles. Tava bem perto do poder. Ele Aham. trabalhei para 4 ou 5 diretores. E tem a diretoria e tem a aviação, que é justamente quem voa. Aí é a galera do ar mesmo, que pilota e tudo, os aviadores, né? Então, a gente fala aeronáutica, mas lá dentro tem as Tem subdivisões. subdivisões. Ah, Tem a diretoria de engenharia, mas aí não é a grande divisão de formação da aeronáutica, são diretorias para ajudar. Então, tem diretoria de engenharia, diretoria de administração, aí tinha diretoria, outras subdiretorias ok. que era para poder fazer a coisa funcionar, se manter. É uma estrutura gigante, né? Muito grande. Mas você desistiu ou Não, não você desisti. não? Eu optei por outro caminho. Ah, ok. Foi uma dor, foi um processo muito Eu longo. imagino que 12 anos, 12 né, é anos. um 12 anos. E você tá com uma estrutura no sangue, né? Enfim, foram anos muito felizes e tudo mais. Só que eu cheguei nessa bifurcação da um vida, né? impasse. Que na verdade eu que coloquei. Se eu quisesse fazer menos, ficava com os dois. Mas Uhum. eu queria me dedicar. E é como eu falei, né? É uma coisa que veio do berço, É, provavelmente. A arquitetura veio, eu encontrei, redescobri, mas estava ali comigo desde sempre. verdade. E então eu falei assim, bom, eu acho que eu quero botar foco total em arquitetura, porque é a minha coisa, como os ingleses dizem, my cup of tea. É. Eu vou ficar com isso. Aí conversei com muita gente, inclusive uma tenente que saiu também, né, muito minha amiga. Ela falou, cara, vai, o teu coração vai. Então, minha mãe sempre fala isso também, segue o teu coração. É verdade. E aí eu fui, e deu super certo, não me arrependo. Foram anos felicíssimos na minha vida, mas também não me arrependo de nada do que eu fiz, assim, nesse sentido. Né, difícil até eu ter me arrependido de alguma coisa, mas Que bom. foi muito bom, E eu acho que eu acertei no caminho. Aham. E você saiu da aeronáutica e você montou o quê? Um escritório para Eu saí da você foi aeronáutica, trabalhar para prestar serviço para alguém? quando eu saí da aeronáutica, eu tentei montar, eu tinha mais duas amigas, inclusive as outras duas chamam Roberta também. Uma era a Roberta Santos, a outra era a Roberta Bárbara. Nossa, E tinha mais uma Roberta. Só que ela não, gente, é é muita muita gente e pouco Roberta dinheiro. junto. Vou sair fora. Aí ficou só nós três. Aí o nome do nosso arquitetura era R3, inclusive. Bem criativo, né? É, eu ia falar foi não, né? Não, era R3. Aí, mas a gente não. Também, assim, a gente juntou força, era legal, mas o nosso comercial era fraco. Nosso comercial, né? Tudo era a gente que fazia, né? Aham. E a gente não tinha um tino comercial da venda, né, de correr atrás e tal. A gente, de repente, não sabe. Bom, Parcas eras de 2011, 12, por aí, né? Então, assim, essa coisa de mídia digital, isso não existia praticamente. Tava Era, só né, engatinhando ainda. nossa, era muito pouco. Então a gente não sabia vender. E Uhum. nós três vínhamos de família sem esse background. Ok. Ninguém arquiteto por trás, nenhuma amiga. A gente teve a nossa rede que a gente construiu na faculdade. E lá tinha algumas pessoas que já tinham pais e tios e alguma coisa na área de Já no arquitetura. ramo, né? Mas aí ia pegar essa rede para eles, não ia querer dividir com a gente. É. Aí por isso não deu muito certo, vamos dizer assim. E cada um, gente, a gente tem que pagar as contas. Vambora, vambora. E a gente se reúne quando der de novo. Mas aí a vida seguiu, a gente foi arrumando. Aí eu comecei a trabalhar em escritório de arquitetura no Rio. Uhum. Meu primeiro trabalho foi no escritório, inclusive um escritório bem legal, assim, um presente de Deus mesmo, assim, também. Oh, legal. Que era um escritório que era especializado enfim, num tipo de software super novo. Foi ele, inclusive, que levou esse software para o Brasil, o Revit. E, enfim, e lá já comecei a trabalhar e já comecei coordenando o projeto já Era de o cara. software para arquitetura. Para arquitetura, Oh, que Na verdade, massa. ele é bem mais amplo, mas a gente usa em arquitetura com bastante precisão. Ele é fantástico, é uma Uhum. coisa assim de muito, muito bom uso, né? É muito legal.
E aí já foi engrenando e tal, já comecei coordenando um projeto e era uma coisa muito interessante. Não eram meus projetos, mas, quer dizer, eram meus na medida que eu estava cuidando deles, né? Sim. Mas é muito interessante. Aí a carreira já foi nesse sentido aí para tudo que é lado. E é uma carreira, mesmo no Brasil, a opção de para trabalho é boa ou não? É, não é muito fácil, na Mas no verdade é quesito essa. de funcionário, por exemplo, você terminou e vai ser funcionário de uma firma Uhum. Não, como arquiteto, não é fácil. não é fácil. Não é fácil. Em termos de empregabilidade, dessa coisa toda, pode até ser um pouco mais fácil de você achar, mas a remuneração é bem baixa. É assim, medindo a questão da a relação, né? Esforço, formação e salário é bem injusta, vamos dizer assim. Ah, É sim. bem complicado. Mas há de se entender também a questão do dono do escritório também, como é que vai. Porque a arquitetura em si, ela tem um valor muito subjetivo. As pessoas pensam que a arquitetura, ela é supérflua. Uhum. Então, e geralmente ela vai procurar um arquiteto quando ela é obrigada. Por exemplo, tem uma casa e a casa precisa fazer uma alteração e essa alteração precisa ser autorizada pela prefeitura. Ou quando você vai construir do zero. Sim, Tem gente que só vai procurar um arquiteto nessa situação, porque a gente sabe, né? Não, tem o Zé Pedreiro, né? sim. O Paulinho pintor, ele desenha bem, o Aham. fulaninho quer ser. Então, aí o pessoal pensa que investir num arquiteto é jogar dinheiro fora, e é muito pelo contrário. Então por esses motivos, é um motivo social quase. Uhum. A valorização não vem assim da maneira ideal. Aí isso reflete, obviamente, nos Nos escritórios e escritórios. tudo mais, né? Mas é também uma questão de poder aquisitivo do Brasil, né? Porque as pessoas não têm tanto poder aquisitivo. Talvez isso tenha relação dessa não procura é, imediata por um arquiteto, se não for necessário, né? É, é, talvez seja. Olha, é uma pergunta interessante, porque eu lembro de uma cliente, uma cliente que eu tive, que foi muito engraçado. Uma amiga de amiga, que era arquiteta também, ela falou assim, olha, eu tava na loja comprando cortina, veio uma mulher, me escutou falando que eu era arquiteta e me abordou, mas olha, não senti firmeza, não sei o que. Você quer que eu passe seu número para ela? Não sei o que. Eu falei assim, poxa, esqueci até o nome dela agora. Eu falei, passa, não tem problema, passa, pode passar. Ela passou, a mulher me ligou. Olha, queria um arquiteto, não sei o quê. Conclusão. Era um terreno num lugar assim próximo a um lixão, na zona oeste do Rio. Uhum. Assim, um lixão não, é um aterro sanitário de Aterro. fato, bem, Uhum. bem, bem estruturado. Mas era um terreno pequeno e numa região, né? O aterro sanitário, ele significa que ali foi um lixão, né? Na Ou não? verdade, no final da rua dela ficava o aterro sanitário. Então, assim, basicamente, na rua dela passavam os caminhões de lixo a cada Ah, tá. 10 minutos, 5 minutos, sei lá. Era bem assim. Era um condomínio, e no final desse condomínio, um loteamento, e no Uhum. final desse loteamento, o aterro sanitário gigante. Eu não vou lembrar o nome agora, mas em Realengo, na zona oeste do Rio. Uhum. E ela veio pra mim e pediu um terreno bem, bem simples. Ah, não, eu ganhei esse terreno do meu namorado, eu queria construir uma casa, assim, mas eu tenho 2 filhos, queria um espacinho pra eles. Cara, eu falei assim, tá, tudo bem, pode ser. Aí passei meu orçamento pra ela. Ah, bom, juro, sem intenção nenhuma enfim. E passei meu Já tinha orçamento. tido um feedback que não era muito seguro, né? Eu já tinha visto isso. Mas eu também não falei assim, não quero, não pensei em fazer um orçamento para não pegar o serviço. Vou ser sincero. Sim. Meu preço é esse, para fazer isso tudo aqui que você precisa e tal. Considerando os deslocamentos, né? Eu já morava no centro do Rio, na Lapa, então passei para ela, disse, não, beleza. Não, peixe inchou. Ela, não, beleza. Como é que eu vou fazer esse pagamento aonde? Eu vou citar aí os dados bancários, você pode fazer a transferência. E assim foi. Ó, Não pechinchou, pagou, nunca atrasou e a gente finalizou o projeto em um mês, assim, porque ela amou tudo, amava tudo, sinceramente gostava e foi muito. Então, assim, uma pessoa que
era claro que ela não tinha poder aquisitivo, né? Não era da classe média, era Aham. pobre. Então, assim, a coisa acontece quando a pessoa tem noção. Ela falava o tempo todo, eu sabia que eu ia fazer a escolha certa, eu sabia que eu tinha que procurar um arquiteto, não sei o que, não sei o que lá. Porque é assim, por, por exemplo, a ideia do arquiteto é, por exemplo, como a maioria das pessoas que vão fazer uma escola de arquitetura, ela precisa de ter um suporte, porque uma faculdade, é um curso bastante severo, te puxa muito o tempo todo. E muitas pessoas não conseguem trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. Ah, é? Minha faculdade começou, a minha turma começou com 50 pessoas, terminamos 7. É É mesmo? menos de 20% que se formou. Caramba. Porque as pessoas vão desistindo, é muito, muito puxado. No meu, Porque na tem que minha, trabalhar, tem no- que estudar. e tem que fazer o estágio, que é obrigatório, num determinado momento Você da faculdade. fazia Tive faculdade que e fazer. trabalhava. Mas eu tive, é aquilo, né? A gente não faz nada sozinho, né? Eu tive muita ajuda nesse caminho. Aí Aham. depois que passa, a gente pensa, meu Deus, olha quanta gente veio me Dando um amparando. Na apoio. época eu já estava no quartel e tinha um coronel, na época ele era tenente-coronel, foi até major brigadeiro. E eu falei, coronel, eu preciso desse dia aqui, preciso tirar umas férias aqui, porque não podia. Lá as férias você tirava 15 ou 30 dias, né? No Uhum. Brasil é assim. Sim. Na minha época era assim. E eu falei, pô, coronel, mas eu não queria tirar 30 dias, só preciso desse dia aqui para estudar para essa prova, que eu tenho um projeto para entregar. Ele, não, não, não. Vai lá, vamos tirar esse. Quantos dias você precisa? 3. Ele, terça, quarta, quinta, ou quarta, quinta, sexta. Eu falei, assim, é isso aí. Ia tirar. Quando eu ia lá, ele não descontava minhas férias, entendeu? Ó. E foi sempre assim, não, desde a primeira vez que eu pedi, foi muito interessante desse jeito. Ele sempre dava um suporte, até que na época do trabalho final da graduação, que aí você tem que fazer um projeto inteiro do começo ao fim, e tem que ser é a sua aprovação, né? Uhum. Seu último trabalho do curso, você tem que defender o trabalho em 3 bancas. Cada banca com 5, 6 arquitetos convidados de fora, além alguns da faculdade, para você apresentar e defender o seu projeto, porque que ele eh, te habilita a ser um arquiteto, Ah, tá. basicamente isso. Não te justifica tudo que você estudou durante a faculdade. Então, você tem que mostrar tudo que você estudou em um projeto. E assim eu fiz. Aí, para fazer esse projeto, eu falei assim, coronel, não tem jeito, eu vou precisar de 2 semanas. Eu sei que é muito tempo, umas férias. Ele, não tem férias aqui não, você vai fazer o teu trabalho e a gente segura as pontas. Qualquer coisa a gente liga. Inclusive, eu achei um e-mail, num e-mail velho, aqueles que ficam no rascunho, né? Aham. Essa semana passou, deu pedindo a ele, né? Oh, que É legal. muito, muito louco isso. Lembrei dessa história agora. Aí ele me liberou 2 semanas para fazer o trabalho. E foi intenso, assim, 2 semanas, assim, só banho e comida. Não saía da cadeira, já, assim, pra poder entregar Mas isso. na sua época você já usava o quê? Computador ou não? Já era Já era computador, computador. já, enfim. Mas não era, por exemplo, o Revit. O Revit ainda era uma coisa que era muito cara, Uhum. enfim, não era acessível, vamos O dizer assim. Revit é um É programa um programa para para arquitetura, né? arquitetura, Ah, ok. arquitetura, engenharia, mas ele atende muito bem, muito especificamente. E onde é a divisão, não sei se é assim que se Uhum, fala, é do arquiteto para engenheiro, uhum, para engenharia. uhum. O que diferencia? É um limiar que ele está em constante mudança por conta de reais disputas entre as classes, vamos dizer assim, Uhum. entre os conselhos de arquitetura e de engenharia. Até onde eu sei, aqui no Reino Unido é muito bem identificado, é muito separado. O arquiteto é o cara que vai cuidar do invólucro. E o engenheiro é o cara que vai cuidar de deixar aquilo em pé, Ok. entendeu? Então, e no Brasil, bom, a grosso modo é isso. Uhum. Agora, até onde, o que que um faz, o que que o outro, isso a gente, no Brasil, pelo menos tem uma certa briga que vai puxando. Não, o engenheiro também pode fazer projeto de arquitetura. Não, aí conseguiram na justiça que o engenheiro fizesse. O último movimento que eu lembro de ter acompanhado foi esse. Uhum. Eu já estou aqui há 6 anos, então a gente perde um pouquinho o É, contato. A gente precisa se atualizar onde a gente está, né? é verdade. Então tem isso. A grosso modo, o arquiteto vai cuidar do projeto, da forma,
da necessidade, do programa do projeto, né? Bom, é uma casa, o que essa família precisa, Tá, mas para né? começar, vou dar Sim, um exemplo, vou perguntar por um exemplo prático. certo. Tenho um terreno, como você disse que você instruiu a sua cliente. Uhum. Você tem o terreno, ela tem que procurar primeiro o engenheiro ou o arquiteto? Ela deveria, é porque ela ganhou, né? Mas, por Uhum. exemplo, você está com um dinheiro, você quer comprar um terreno. Antes de comprar, é legal você já consultar um arquiteto. Ah, tá. Porque dependendo das suas intenções, o arquiteto vai falar, pô, esse terreno não é tão legal. Porque você queria um terreno com vista, você está comprando no vale, mas essa vista te interessa. Você tem problema, vamos dizer, sei lá, você gosta muito de vento e esse terreno aqui não venta muito. O que você acha? Ou então esse terreno aqui é sol da manhã. E o sol da tarde não bate por conta desse prédio aqui do lado. Um arquiteto, ele já consegue. Um bom arquiteto, claro, como em toda profissão tem seus bons Os, os, e seus os- mais ou menos. ah, Então, um bom arquiteto já vai conseguir te dar esse feedback ali na hora se aquele terreno é legal, se é o que você está procurando. Não, eu sou um cara extremamente alérgico, eu preciso de uma casa ensolarada, de manhã até a noite, até a noite chegar. Então, esse terreno aqui já não vai ser legal porque ele bate só metade do dia só na parte da manhã. Então, ok. já é interessante você. Mas beleza, então, se você ganhou um terreno ou herdou um terreno, já procura um arquiteto antes de começar tudo. Porque esse arquiteto, ele vai chegar e ele vai te apontar, olha, beleza, esse terreno aqui é legal, vamos lá, você tem, o que você quer fazer isso, assado, beleza. Então a gente vai precisar de um engenheiro para poder fazer, por exemplo, a inspeção de solo, que é para ver se aquele solo pode comportar a casa de 3, 4 pavimentos que você está querendo. Ok. Não, não pode, ou pode, mas vai ficar 3 vezes mais o valor, porque uma estrutura, ela é uma boa parte desse investimento, né? Aham. Então, num caso de uma construção. Aí é isso. Então, assim, o ideal é já procurar um arquiteto de cara. Então, agora a curiosidade minha. Não são todos os solos que você pode, sei lá, decidir que você vai construir ali 4 pavimentos, 5. Não. Não, né? Não tem terreno que é argiloso, mole, né? Uhum. Então ele não. Ele é compactado, mas ele é mole, então ele não vai aguentar muita coisa. Aí isso interfere no tipo de estrutura que a gente vai colocar ali. Tem que ser um radier, que é uma estrutura mais plana. Essa estrutura radier, ela vai pegar uns 2, 3 pavimentos, dependendo, obviamente, de todo o terreno e da robustez dessa estrutura. Ah, E interessante. aí vai. Não, eu preciso de uma. Eu quero, porque eu quero. Nesse terreno aqui, uma casa de 4 pavimentos. Não, eu quero construir um prédio. Pode, vai ser possível, mas aí, enfim, por exemplo, tem soluções de engenharias de engenharia que é para poder habilitar isso. Estaca no terreno. Então tem estaca, tem prédios que fazem estaca de 20 metros de profundidade, 15 metros de profundidade. É uma coisa absurda. Caríssima, mas dependendo da relação custo-benefício, poder ser, vai ser viável, né? Uhum. Economicamente falando. Interessante, né? É, Aí você faz o quê? Você já começa um desenho que vai para o engenheiro ou não? Como que é sim, essa? aí eu passo, por exemplo, você for lá, vemos o terreno, esse terreno vai comportar isso tudo, e a gente já começa a fazer já os bolsos. Tem as entrevistas com o cliente, o que você quer, quantas pessoas vão morar, o que Entender o que vocês. a Tudo. cabeça da A pessoa, que relação com o arquiteto é uma relação igual com um psicólogo ou até com um namorado. Você tem que se dar bem com ele. Porque você vai ter aquela companhia ali, aquele profissional do seu lado, pelo tempo do projeto e pelo tempo de construção de obra. sim. Muitas vezes. Porque, ainda que o arquiteto faça só o projeto e você vai fazer a obra com outra pessoa, muitas das vezes vão recorrer ao arquiteto. Pô, isso aqui não ficou. Acontece, eu não entendi. O Uhum. desenho tá lá, o 3D tá lá, mas o cara não entendeu. Você tem que explicar, ele tem que voltar no arquiteto. Então você vai ter uma relação meio longa Aham. com esse profissional. Então você tem que ir, e não tem problema de você fazer o que a gente chama é legal não chegar nem no pré-projeto. No bate-papo, você fala assim, não gostei desse arquiteto, ele, sei lá, não gostei. Troca, procura outro, procura uma Uhum. segunda opinião, normal. Igual médico, né? O médico você deve procurar uma segunda ou terceira opinião Com sempre. certeza, né? E a mesma coisa no caso do arquiteto. Então, teve isso. O primeiro passo ali se deu bem, deu tudo certo. Vai ter um bate-papo. Ele vai te perguntar um monte de coisa da sua vida, seus hábitos, o que você gosta, o que você não gosta. E até chegar no que você quer na sua casa, o que você não quer.
Uma coisa que muita gente tem, no Brasil, muita gente morre de medo de falar é o quanto que eu tenho para gastar. Mas Ah, isso, é? as pessoas morrem de medo, porque acham que Acho o que o arquiteto cara vai vai, pegar o dinheiro dele todo. vai torrar tudo. E é muito pelo contrário. Porque se você tem aquilo claro, que você tem um orçamento, olha, eu tenho 100 mil para construir essa casa. Uma casa, o arquiteto vai falar, beleza, qual é a casa que você quer? Aí começa o bate-papo, o arquiteto vai poder chegar ali na hora e já dizer, olha, 100 mil a gente não vai chegar na sua casa de 1.000 metros quadrados. A gente consegue aí um bom 3 quartos, mas com uma metragem menor, porque é fundamental para o cara saber para o arquiteto saber onde é que ele vai chegar É, com aquele orçamento, né? Mas as pessoas têm muito medo de dizer. Então, assim, isso vai ser colocado nesse bate-papo, mas você acha que é o quê? Cultural isso? eu acho. Eu É, acho que é muito cultural. Porque aqui não tem isso. Aqui o cara já chega assim para você. é. Olha, eu tenho 100 mil libras para gastar com esse projeto aí. O que que a gente pode fazer? Vamos fazer? Vamos ver? Ele já chega assim. Eu acho Ele já chega dando canota na sua cara. meio que normal isso, né? Teria que ser. É o básico. É o Que aí você básico. vai trabalhar num projeto em cima da grana que o cara tem que possa gastar, né? Exatamente. Porque o tempo todo acontece o contrário. O arquiteto é contratado. E no decorrer do processo, claro, porque quando eu estou ali desenhando, estou te apresentando as soluções, você vai ficar encantado. Nossa, Uhum. eu quero esse porcelanato de 1 por 1, eu quero esse porcelanato de 2 por 3 E não metros de... faz conta, né? Nem olha, nem vê preço. Aí, beleza, vamos botar então, bota esse janelão aí de fora a fora, esse pano de vidro na casa inteira. Quando vai ver, não, beleza, aí o arquiteto vai, gasta tempo, né? E esse tempo tem que ser remunerado, Ué. obviamente. Então ali já vai gastar tempo, mão de obra e tudo mais, e apresenta aquele projeto que saiu por 500 mil reais a obra. O cliente escolheu tudo, Aham. né? Mas o arquiteto, aí o cliente vira, ó, só tenho 100 mil. Ué, mas eu te perguntei lá, você falou que para ir desenhando, entendeu? Então Uhum. é muito importante, é fundamental, na verdade, você dizer quanto que você pretende gastar com aquilo. Você trabalha exatamente em cima do orçamento, né? Sim, sim. E sabendo que, como uma obra não é uma coisa que começa e termina uma semana, Uhum. os preços variam, os Com preços certeza. mudam, É. acidentes acontecem, né? Sei lá, uma chuva de uma semana, principalmente no Brasil, ininterrupta, vai atrasar um pouco essa obra, porque as coisas não secam, normal. Então, assim, o preço muda. Então, sabendo que vai ter ali ainda uma gordurinha para gastar. Mas o arquiteto, consciente disso, ele já vai. Você tem um orçamento de 100, ele já vai chegar com um orçamento de 80, mas vamos deixar essa gordura aqui para queimar Segura aí, depois. aham. É. Agora, por que que é legal você contratar? Por legal, por que que é fundamental você contratar um arquiteto? Porque se você vai ter esse projeto para fazer, você tem esse orçamento limitado, o arquiteto vai tirar desse orçamento o pagamento dele. Ah, E o que que vai tá. acontecer? Você vai chegar com um projeto que custou 5 mil reais, vamos dizer assim, projeto baratinho, um quarto de sala. Quero fazer uma meia água no fundo do meu terreno, né? Sei lá, um exemplo. Uhum. E esse projeto custou 5 mil reais, você tinha 20 mil para gastar e foi lá, construiu tudo. Beleza, fechou em 22, porque deu uma pane louca lá qualquer e fechou em 22. Agora, se você não contrata esse arquiteto, você vai salvar 5, vai economizar 5 mil desse arquiteto, do projeto, mas em compensação, é comprovado, você pode jogar no Google e fazer essa pesquisa. O retrabalho e o trabalho em cima daquilo e o desperdício de material, quando não é né, feito por um profissional capacitado, Profissional. vamos jogar um engenheiro também nessa. Aham. Algum pode ter essa habilidade bacana também. Sim. E o design de interiores também, claro. É, se você não faz com um projeto, com um profissional capacitado desse tipo, muitas vezes esse vai não vai, se faz e refaz, gasta mais do que o Se dinheiro que você ia fosse pagar no feito projeto, que por ia um ser feito uma vez só. profissional. Ia ter profissional menos estressado na obra, o pedreiro, todo mundo, porque pedreiro odeia refazer, né? Pô, mas já botei essa parede aqui, não, mas tem que quebrar porque ela é 30 centímetros mais para trás. Putz. Aí é material, é tempo, e É. tudo isso custa, né? Então é É, e você fundamental. refazer uma coisa é É sempre terrível, chato, né? né? Qualquer coisa. Ah, tem que refazer isso. Gente,
Não, é horrível. É preferível começar do zero do que... É complicado. E por quanto tempo você atuou no Brasil, eh, antes de vir para a No Inglaterra? Brasil eu atuei de 2011 a 2018, então são 17 anos. Porque eu saí já da faculdade com trabalho e tudo mais. Aham, Foram 17 anos. Fora a coisinha que a gente faz no meio da faculdade, né? Porque aham. sempre tem um parente pedindo para fazer alguma coisa, um amigo, né? Meu primeiro projeto, meu primeiríssimo projeto, foi uma casa em Então, Brasília, 2011 a 2018, 2018, 7 anos, né? claro. Eu sou de Manos. É 7 anos. 7 anos. 2011 a 2018, exato. É. Então, meu primeiríssimo projeto foi uma casa em Brasília que eu fiz lá no setor de mansões, não sei o que lá, aqueles nomes enormes daquelas quadras deles lá. E eu não tava, quando eu comecei o projeto, eu não estava nem formado, não podia assinar. Então eu tinha toda uma supervisão de um arquiteto que ia lá, olhava, não, tá certo, tá errado, vamos corrigir isso aqui. Aí ele assinava o projeto, obviamente, porque eu não podia assinar. Aí quando eu Aham. me formei, a gente encerrou com ele, aí eu fui, botei meu nome lá para poder assinar o projeto. Aí já foi assim, então assim, eu comecei antes já da faculdade. Aham. Foi interessante. Foi isso. Aí depois de 2018 você resolveu Aí arrumar as malas. O 2018, que te fez decidir? coração, né? Ah, é? Coração. A princípio. E, e foi meio assim, eu tava no Rio Rio de Janeiro. Tava ainda patinando numa crise econômica grande, né? Depois das Olimpíadas de 2016 que teve no Rio. Uhum. Olimpíadas e a Copa do Mundo, né? Que foi no Brasil, mas teve lá o jogo a final no Maracanã e tudo mais. Depois desse movimento todo veio o colapso da Petrobras também, aquela coisa toda, e o Rio de Janeiro era muito baseado nessas economias de É turismo verdade. e da Petrobras. Então começou a ter muita escassez, mas eu estava empregado, eu estava com tudo certinho. E nessa época eu atuava como urbanista, mas era um urbanista muito voltado para o tráfego de veículos. Ah, tá. Porque nessa época a gente tinha muitas obras da Transbrasil, que é uma via expressa pelo meio da Avenida Uhum. Brasil, os BRTs, essa coisa toda, estava tudo nessa construção. E a empresa que eu trabalhava prestava muito serviço à Prefeitura do Rio nesse sentido. Até também quando tinha, por exemplo, carnaval, eh, eventos de Réveillon, essa coisa toda, precisa fechar a rua. Ah, Então tá. desvia tráfego dos carros, onde é que a gente vai botar esse carro todo, passa onde, enfim. Nessa época eu estava mais voltado para isso. Tinha feito a minha pós em engenharia urbana na UFRJ, então estava bem ligado nessa área. É engraçado, né? Porque, por exemplo, urbanismo é uma coisa macro, né? Quando Uhum. você vai trabalhar com casa, não é micro, mas é uma escala bem Bem menor. menor, né? E E quando você trabalha com design interior, já a escala já é quase micro, até chegar no mobiliário, porque o design vai pegar até no desenhar uma mesa, uma cadeira, enfim. Você também é design, né? Sou. Interior design também. Eu fui de um canto ao outro, assim. E eu gosto muito Rapaz, disso. Eu gosto muito de ter essa visão, porque são todas complementares. Não é tem verdade. como você não pegar essa experiência e transportar de um canto para o outro, né? Então, aí quando deu 2018, teve essa oportunidade de vir para cá e tava essa coisa mais ou menos, o escritório tava com a possibilidade, a empresa que eu trabalhava tava com a possibilidade de diminuir bastante o fluxo de trabalho, porque a prefeitura tava paralisando as obras. Aham. Enfim, quem é do Rio sabe que ficou lá, as obras ficaram paradas um tempo, essas que eu falei. Então aí a gente veio para cá e aí vida que segue, aí começa tudo de novo, né? Porque quando você vem para cá, por mais, na maioria das vezes, acho que, enfim, 80% dos casos, quando você vem para cá, mesmo especializado, você tem que Começar de novo. começar de novo. Mas você fez o quê? Você se especializou aqui? Foi para a faculdade de novo? Não, né? Ou Não. os cursos de lá valem aqui? Olha, é interessante isso. Vale no sentido de você chegar e ter essa experiência, ter essa bagagem. Uhum.
O problema é quando você chega aqui, para as empresas, você precisa de ter UK Experience, né? Você precisa ter a experiência do UK. E daqui, né? Então você acaba entrando, engajando nesses trabalhos, mas você não pode assinar, você volta para a época de estudante. Aí você Ah, tem que fazer uma revalidação do seu documento, da sua graduação aqui. Aí é um mesmo processo porque mais é longo. diferente também, né, Robert? A, Aqui, a questão além das leis, mas o tipo de a arquitetura questão construtiva é bem é bem diferente. diferente. É bem diferente. Então, mas é uma coisa que você não vai aprender na faculdade. Ah, sim. Você não vai aprender A essas coisas. Você experiência vai que tu vai te aprender. fazer. Mas você vai ler, vai estudar e vai ter esse acesso lá. Obviamente, a faculdade é uma coisa importante, não estou dizendo que não é Sim. fazer todo esse processo, mas é um processo muito mais em termos de proteção de mercado do que qualquer outra coisa. Porque quando você vai ver, você vai aprender na prática. É. Você só vai aprender indo para um canteiro de obra ou entrando num projeto, num escritório de arquitetura que vai te mostrar 3 vezes o mesmo erro que você cometeu por conta da técnica construtiva que você estava na cabeça, que era igual do Brasil, e chega aqui é um pouco diferente. Ó, faltou uma camada, o isolante, por exemplo, Isolando. né, o insulation. Isso deixa. É porque no Brasil não tem Não praticamente tem, isso, não se usa, não, né? não, é tijolo, reboco, Reboco, e as mais moderninhas, ao invés de rebocar, usa placa de placa de cimento, gesso. placa de gesso, cimento, de gesso cimentício, né? É. É. E aqui o Nossa. tijolo, na verdade, é só É um um, decorativo, quase, é né? um Claro que é osso, estrutural, é, mas é, é uma decoração, né? mas vem 3 camadas em cima daquilo. Até hoje ainda me surpreende ainda um pouco como que no Brasil a gente faz tudo para ganhar espaço dentro da construção. Então a gente vai fazer a parede no limite da espessura que a gente pode, vai trabalhar com isso e tudo mais. Aqui é camadas em cima de camadas, e quando você vai ver, tem uma parede de 60 centímetros de largura. Você fala, Não é? nossa senhora, aqui eu me espanto ainda. Acho, é curioso, espanto no sentido de curioso, né? Assim, nossa, como a gente não tem essa percepção. E lendo mais as leis daqui do UK, elas são muito mais. Não é bondosa, não é questão de ser bonzinho, mas assim, essa. Eles olham muito para a pessoa, para o usuário da obra, né? Se sentir confortável dentro da sua casa, né? Você não pode construir uma cozinha ou uma sala de estar com menos de 12 metros quadrados, que já é bem pequeno. Mas no Brasil, isso aí vai a 9. Um quarto pode ter 9 metros quadrados no Brasil. Ah, É, tá. então, assim, Mas segundo, aqui tem casas que tem aqueles quartos que não cabe nem uma cama, né? que não era quarto. A ideia, quando foi apresentado aquele projeto, aquilo ali não era um quarto, com certeza. Ok. Aquilo ali era sei lá, um escritório ou uma pantry, Um storage um storage, qualquer. qualquer storage. É, Aqui tem a obrigação do storage, por exemplo. é, A casa, por exemplo, se você vai fazer uma casa e ela tem intenção de os quartos ser alugados, você precisa ter uma metragem de bancada na cozinha que vai ser relativa ao número de quartos que você tem, de ocupantes. é mesmo? A lei Que daqui é bem interessante. específica, bem trincadinha, mas é interessante que é tudo voltado para o conforto do Do usuário, usuário. né? Até, usuário é ótimo, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que nós somos, né? Infelizmente, né? Os Le clientes. Corbusier dizia que a casa é uma máquina de morar, que deixa a coisa muito menos pessoal, né? Mas a casa não é uma máquina de morar, a casa é de vestir, na É, verdade, porque a casa, né, você não pode se adaptar à casa, porque a arquitetura pode te fazer doente, a arquitetura pode te matar, né? E não é caindo um tijolo na sua cabeça, é você vivendo sua vida normal numa casa que a ventilação é péssima, você vai ter um problema pulmonar, de saúde, né? respiratório, por exemplo, né? Ou ela pode, do contrário, te, né, te fortalecer, te botar para cima, te botar alegre, te botar triste. É. Então é muito. A gente muitas das vezes não dá essa importância, né? Esse olhar para casa Uhum. como uma coisa que é você, que é uma extensão sua, É porque eu né? acho que a nossa cultura no Brasil é assim, cara, eu quero construir o mais bonito possível, gastando menos, Uhum. né? Isso é uma coisa que que eu, enquanto aqui eu estou atuando muito no mercado high-end, né, que eles chamam de casas de luxo.
Uhum. Então, assim, essa questão do budget é infinitamente importante também, mas a limitação é um pouco maior. Quer dizer, o budget é maior, o Ah, o orçamento é orçamento. maior, Uhum. então você consegue trabalhar com uma certa liberdade, mas no Brasil você quer sempre fazer o mais bonito gastando o menos possível. É. Faz parte. Isso é uma constante. É por isso que você vai chegar e vai dizer: meu orçamento para esse projeto é tanto. Que aí a gente vai trabalhar fazendo o melhor que a gente pode, mas dentro daquele orçamento. E aqui você entra. Claro que as casas mais antigas, claro, são poucas, mas o nível de barulho dentro da casa já é maior um pouco, né? Mas as casas mais novas, pô, você entra em casa, se você não ouve praticamente nada, o barulho de Não, fora não te perturba, né? É é, bem assim, é muito por conta interessante. dessas camadas que tem, a parede ser larga, né? É, É larga não, como é que é? Espessa, né? Bem é, espessa. é. Não, e tudo isso tem uma explicação. Quando a gente estava falando que a gente estava falando agora, 2 minutos atrás, que no Brasil a gente não tem muito o costume, né, de dar essa olhar para casa com a importância que de repente a gente dá aqui, porque também tem a questão do clima, que também interfere socialmente falando. É, O brasileiro, na maioria das vezes, né, ele quer estar fora de casa. Quando ele quer se reunir, quer ele se reunir fora da casa. Então a casa, se não for uma questão muito pessoal sua, você não vai dar essa importância. Eu tenho amigos que estão em casa para dormir, é. né? Porque gosta de estar na rua. Qualquer oportunidade que Ou tem, no vai para a rua. quintal. Se não for rua, é quintal, é, né, uma varanda, um terraço. Aham, E aqui é o contrário, como é frio, a gente tem que estar dentro de é casa, verdade. muitas das vezes. Então, realmente tem esse olhar para dentro da casa como uma coisa que é sua, tem que ser uma parte sua. É fundamental. Você não consegue, as pessoas às vezes não se dão conta. Pô, mas eu tô tão estressado, eu tô tão irritado, eu tô sempre triste. Mas vive numa casa com Escura. 300 móveis, escura, abafada, não abre uma janela, janela suja. Pô, besteira, não é besteira. Não, Pensando que mal janela, arrumada, casa não, mal arrumada. roupa espalhada, Nossa. às vezes já foge um pouquinho da coisa da arquitetura, mas é importante. Aham. Porque também se você não tem a quantidade de storage para você guardar a roupa, né? Se você, né, como é que você vai fazer? Ou você vai É, jogar a roupa fora e vai te deixar triste porque jogou a roupa fora, ou ou você vai fica deixar a roupa embolado em algum lugar. e te deixa doente de ver aquilo, É. mesmo sem é interessante. É uma coisa que deve sim se dar muita atenção. É Uhum. claro, botando dentro do seu limite. É para isso que tem os profissionais, o arquiteto, o design, né? Sim. Que é para fazer a coisa funcionar dentro do seu orçamento. E você hoje, você atua na arquitetura aqui? Ou qual onde você se encaixou aqui? Aqui eu estou voltado muito para o mercado de design de interiores, no mercado de luxo, de residências de alto padrão. Ah, legal. Mas eu já fiz bastante projeto para a galera, né, mais baixa, Aham. de classe social, de poder aquisitivo menor, vamos dizer assim. Já fiz como é que chama? Summer house, que são aquelas casas no fundo, né? Que é Sim, para, sim. geralmente, é para atividade muito específica. Já fiz algumas summer houses. Banheiro, renovação. Fiz um açougue. Tô terminando um projeto agora de um açougue brasileiro. Olha só. Pô, Bem então a bacana. galera aí pode. Você não trabalha só para inglês, não, né? Não, não, imagina, de Oi, maneira ó, tá alguma, não. vendo? Foi, fiz uma pastelaria também em Stratford. Esse projeto acabou não indo adiante, a obra em si, né? Uhum. Mas a gente trabalha. O salão de cabeleireiro já fiz também. Oh, que legal, velho. É muito legal. E esses projetos também trazem um repertório muito bacana, porque é como no Brasil, você tem que trabalhar o máximo, botando um nível máximo que você puder, com um orçamento limitadíssimo. E é Uhum. ótimo, e tem muito valor esse projeto. É muito interessante esse projeto. Me agrada bastante, inclusive. Então hoje você assina. Aqui você pode assinar seus Interior projetos. design, sim, Ah, sim. sim. Mas eu tenho parceiros que trabalham comigo, tem uma arquiteta maravilhosa que tá sempre, que precisa de uma assinatura, de uma extensão. Porque aqui tem essa coisa, né, para fazer uma extensão de casa, você tem Né? que legalizar tudo certinho no cônsul, essa coisa toda. Então eu Tem, tenho tem que parceiros ver para se isso. pode primeiro, né? Sim, se vai ser autorizado e tal. Aqui não dá para sair fazendo um puxadinho de jeito nenhum. De maneira alguma. Esse Summer House, por exemplo, que eu fiz, não precisava. Naquela área que estava ali,
respeitando toda a questão né, de limite de metragem, altura e tudo mais, você consegue fazer aquela construção Sem sem precisar pedir necessidade de uma autorização. aprovação, por Eu acho exemplo. que na área que a gente mora aqui, eu acho que não precisa também, não. Então. Já ouvi falar algum vizinho falando. Algumas coisas também parece que mudou um pouquinho a questão de É. fazer uma extensãozinha. É. Mas aí a gente tem essas possibilidades, assim. E esses trabalhos são sempre bacanas, assim. Uhum. E é aí que acaba sendo uma coisa muito autoral, né? Então dá aquele gás, dá aquela motivação bem bacana. A gente fala some house, mas é a casinha do quintal, né? É puxadinho. Mas a some house ela não pode ser grudada na casa, né? Ou Não, pode? não, Ela ela tem que ser tem separada que e ser tem que ter separada. um limite também de... Uma metragem e uma altura também. Ela não pode ser superior. No caso dessa que eu fiz, ela não podia passar do beiral da casa principal. Do beiral mais baixo da casa principal. Olha Então só. ela ficou baixinha, por exemplo, e tal. Mas, enfim, estava atendendo o que era necessário para ela, que ele queria receber amigo do Brasil e tal, essa coisa toda. Olha. Era uma coisa bem básica, né? Uhum. Tinha um banheiro, tinha uma mini cozinha, vamos dizer assim. E é como se fosse, como é que a gente chama? Aquela casa, né? Aquele apartamento que é tipo um estúdio. Ah, Pronto. tá. Tudo num ambiente só, vamos dizer assim. Flatzinho. Mas era tudo arrumadinho, bacana, vidraçado, tal, bem bacana. Isso aqui na Inglaterra. Isso aqui na Inglaterra, perto do City. A casa era perto do City, eu não esqueci o nome da estação ali. Aeroporto City. Ah, tá. Em Londres, É, em perdão, que a Londres. gente tá em Aham. É que Manchester. nós temos City também aqui, mas é o Manchester City. Não, do aeroporto de Londres, o London City. E você tem na sua memória um projeto que te marcou bastante, além do lote que você fez lá daquele, que pelo jeito te marcou esse, Marcou bastante. você tem algum outro de estrutura assim, que saiu um pouco da normalidade do seu trabalho, que você teve que batalhar bastante? Cara, eu tenho umas coisas muito legais, assim, mas antes de tudo ainda, eu fiz um estágio que me marcou bastante, que foi a Cidade da Música, no Rio de Janeiro, na Barra, que é um projeto de um arquiteto francês gigante, chama Potsdam Park, Christian Potsdam Park. Então, assim, você trabalhar numa obra de um cara renomado, uma obra daquele tamanho, todo em concreto armado, com muitos detalhes, com muita coisa. Hoje em dia chama Cidade das Artes. Quando o projeto inicial era chamado Cidade da Música. Me marcou bastante. Agora, projeto meu que me marcou bastante, essa casa em Brasília também me dá um certo orgulho, assim. Ah, é? Porque eu aprendi muito naquela obra, aprendi muito, principalmente no olhar para o cliente, entender o que o cliente realmente. Porque às vezes, olha, eu quero uma banheira para 3 pessoas e quero mármore aqui, quero Carrara ali, não sei o quê. Beleza, ótimo, mas e aí? Como é que você vai usar? Como é que é o dia a dia? Não sei o quê. Aí quando você vai ver, ela tem dinheiro para aquilo, ela quer jogar aquilo, mas aquilo vai ser ruim, porque, sei lá, ela gosta de plantar, e esse banheiro vai encher de barro, porque ela gosta de vir tomar banho depois que vai mexer nas plantas. Então, assim, a gente precisa de um banheiro branco, sabe? Inclusive, nessa casa tinha uma especialidade muito bacana, um pedido dela, que ela queria tomar banho de banheira olhando a lua. Interessante isso. Então, você tem que lidar com isso, porque é o Aham. desejo da pessoa. A pessoa investiu, tá, né? Às vezes juntou dinheiro. A vida inteira A para construir realização aquilo. de um sonho. Realizar um sonho. Ela quer tomar banho olhando para a lua. Está certíssima, tem que Aham. fazer. Uma outra coisa que ela queria fazer era pegar a manga do closet. Ela queria ter acesso à mangueira. Legal. A gente vai fazer, vai. Tem que fazer isso funcionar. É bacana. Então, por conta desses pedidos, essa coisa toda. Aí ninguém é perfeito, né? Era o meu primeiro projeto. Eu cometi um erro clássico de um estudante de arquitetura ou de um arquiteto sem experiência. Eu enchi a casa de lâmpada, mas tinha tanta lâmpada É no mesmo. projeto e botei, porque eu queria fazer iluminações diferentes e é justificável. Mas só que é justificável, nem tudo que é justificável é legal, Ah, né? Aí quando eu levei pro arquiteto olhar, ele olhou assim,
mas jura que a gente precisa desse tanto de lâmpada aqui? Imagina essa tomadaiada toda, precisa de tanta tomada assim. Aí eu falei assim, realmente, vamos tirar. E graças a Deus, obviamente, não Deu, foi, não foi para alertou. obra. Mas é por isso que é legal você ter alguém. Quando você não tem essa experiência, leva para alguém dar uma olhada, né? Isso falando direto com o arquiteto, com o designer, Aham. né? Leva para alguém dar uma olhada. Tá com dúvida? Joga num grupo, pergunta aí como é que é. E foi isso que aconteceu. Tinha alguém para dar essa olhada e ele me deu esse toque. Mas, então essa casa assim foi muito boa, foi muito interessante esse trabalho. Eu gostei muito. E já tem quanto tempo isso? 7 mais 6, 13 anos. 13 Uns anos. 13 anos. E ela foi. Aí eu cheguei na casa depois e Ah, fiquei depois de hospedado pronto. lá. Ficou pronto, ficou bem legal. Então cria uma relação legal com o cliente, né? Sim, Você muitas tem. vezes sim, muitas vezes sim. Por exemplo, a que eu comentei anteriormente, da casa perto do aterro sanitário, a gente não teve mais contato. Aham. Mas muitos clientes viram amigos. Eu fiz uma casa também, era um prédio, na verdade, é um sobrado, né? E a cliente tinha a parte da loja de baixo, no Rio, em Vila Isabel, tinha praticamente uma casa abandonada que tinha uma pessoa que ocupava e enchia de lixo o negócio, assim. Era uma pessoa, quase um morador de rua. Aham. A casa servia como um depósito de lixo, assim, que a pessoa catava as coisas e levava para lá dentro. E não era reciclagem, era lixo. Não tinha barata, assim. Barata era só o que tinha naquele lugar. E Aham. depois toda a sujeira e tal. Então, quando a gente vê o antes e depois, eu transformei num loft. E na hora de derrubar uma parede, na verdade, na hora de fazer a inspeção, se a gente podia derrubar aquela parede, descobri tijolinho. E tijolinho não é que nem aqui, né? No Rio, no Brasil, quando a gente descobre uma parede de tijolinho, a gente quer. Uau, Que, vamos mostrar isso, mostrar, vamos botar isso aí, vai ser. E assim a gente fez. Aí descascamos tudo. Então, coisas que acontecem, por exemplo, depois do projeto pronto. Aham. Essa casa eu fiz projeto e obra, né, esse loft, vamos chamar assim. E então já é uma coisa que não estava prevista, uma parede de tijolinho, e aconteceu. Aí essa parede de tijolinho, pronto, então não vamos botar forro, vamos deixar a instalação exposta, vamos fazer uma instalação bonita. Você me fez lembrar uma coisa. É, de vez em quando alguém do Brasil me manda mensagem falando do podcast. Nossa, que você fez de tijolinho. Mas não sabem eles que é a coisa mais comum do mundo. As Tijolinho casas é o são. que a gente tem aqui. É o que tem, é que ninguém não se reboca nada pelo lado de fora, nem por dentro, né? Isso é uma característica urbanística de Londres, É. que veio por uma necessidade de clima, Aham. mas que acabou virando é praticamente uma lei. Você, aqui em Londres, por exemplo, em termos de cidade, em termos de bairro, você não pode construir alguma coisa ultramoderna, toda envidraçada, do lado de uma igreja gótica, por exemplo. É muito raro. Tem que ter um contexto para fazer isso. Ah, é. E o cônsul vai ter que ser consultado lá no início de tudo. Quando você está, por exemplo, você não vai gastar A prefeitura. rios de dinheiro para fazer uma obra que ainda vai para aprovação do cônsul ou da prefeitura Aham. local daqui, né? Então, você vai contratar alguém que vai fazer um esboço, né? E, olha, tem esse projeto aqui. Onde é que fica? Fica aqui, ó, do lado dessa igreja gótica de 1800. Ué, não, peraí, não. Então, ou você vai seguir essa tendência, aí vai do cônsul, vai do arquiteto e vai da legislação local Local. do cônsul, porque aí, muitas das vezes, os vizinhos são consultados se você pode fazer a sua obra. É isso, eu já ouvi falar. Tem muitos É. casos em que a vizinhança, a pessoa mesmo bate lá na porta, olha, ele quer fazer isso aqui, o que que você acha? Pode, não pode. Não é assim, mas tem uma reunião, os vizinhos vão nessa reunião em algum local do cônsul ali Aham. para votar se você vai poder fazer ou não aquilo. Então, assim, é bem específico. No Brasil, né, eu tenho experiência em Brasília, no Rio, Minas, não tem muito isso. Você E consegue já cada fazer isso alguma estado do coisa. Brasil, ele tem legislações diferentes para esse tipo para a Sim, arquitetura? Ah, tem? sim. Você, é claro, cada uma constando no seu âmbito. Tem a legislação nacional, que é igual como aqui, também tem uma legislação maior, e tem a legislação local do cônsul. Você tem que Ok. seguir as duas. Seu projeto tem que estar atendendo a todos os parâmetros. Nossa. É. Inclusive, nesse caso, é, no, de- de-
como eu citei aqui, por exemplo, um prédio espelhado do lado de uma igreja, no Rio, no centro do Rio, tem um caso bem parecido com esse, que é o centro do Rio, e obviamente precisa-se de prédios modernos e tal, é Sim. coisa que todo mundo quer fazer, com muito espelho, muito vidro. E do lado ali tinha uma igreja, que foi uma das primeiras igrejas, assim quando a família real chegou no Rio e tal, começou aquele processozinho de urbanização, né, do Brasil. Começou ali pelo Rio, inclusive. Hum. E quando ele chegou, enfim, aquela igreja é essa, tipo, 1800, 1900, sei lá, 1900, uma coisa muito, eu esqueci, não é a Igreja do Carmo, não lembro. E um presidente começou aquela construção anos depois, agora no século XX, a construção da Rio Branco, que é uma das principais avenidas do centro Avenida, do aham. Rio. E muito prédio, papapá, e a prefeitura recebeu uma aprovação, um pedido de aprovação de um projeto ali. E era do lado dessa igreja centenária, enfim. O que aconteceu? Não, a gente pode fazer, mas você vai ter que abrir um buraco aqui, nessa parte do prédio, porque a gente quer que as pessoas da Avenida Rio Branco vejam essa igreja. Achei bacana, é uma coisa É, interessante, porque assim, não barrou a construção do prédio, não fez o cara mudar o estilo dele, criou uma ele solução. e criar uma solução para manter viva a história. É. É porque você também não é legal você andar para frente sem olhar para o seu passado, né? Com Em termos de cidade, pelo menos, não é interessante Na fazer isso. na vida, né, é assim, se você só andar pra frente e não Esquecer quem você esquecer, é, então não tem sentido. não leva muito longe, muitas vezes. Então, mas isso é interessante. Então, são coisas, né, que a gente vai fazendo. Aqui você tem que ter esse cuidado, inclusive com casa. Por exemplo, você não pode chegar a construir uma casa super moderna, fachada à la Gustavo Lima, Aham. do lado do seu vizinho, que tem casinha de tijolinho, com telhado à vista e tal. Não pode. É, aqui a gente nem vê, umas construções tipo do Brasil, a gente não vê aqui, a Não. não ser que for na zona rural, né, que a É, pessoa só tem aquela casa ali, é o terreno dele, é, né, uma fazenda ali você vê é. construções diferentes, É, e muitas vezes vai seguir um padrão de alguma algum forma. padrão, ou um tijolinho, às vezes é moderna, mas de tijolinho, às Uhum. vezes sem tijolinho, mas com bay window, aquelas janelas, né, É. arredondadas, e por aí vai. Ele vai, com certeza ele vai seguir algum parâmetro, que é o cônsul local vai determinar. Eu achava que no Brasil não tinha. Tipo assim, o cara pensava, eu vou construir uma casa Tem, da minha cabeça e vai ser assim e acabou. mas Mas é tem, o né? que acontece no Brasil é que a fiscalização em cima disso não é muito forte, né? Ah, tá. Então acaba que as construções têm essa flexibilidade, acontece. Principalmente nas zonas fora dos grandes centros, quando você vai se afastando um pouquinho, né? Tipo, ou nos bairros mais pobres, a coisa vai dando uma flexibilizada até que perde a lei total. É. Perde a questão da legislação. Engraçado que o brasileiro ele não importou essa, como que diz? Se- as arquiteturas que quem foi de Portugal não levou, talvez no começo tenha levado, né, a arquitetura, mas depois isso se perdeu, Se né? perdeu. Não, no começo a gente. No Rio, por exemplo, no Brasil, né? Vamos falar do Brasil como questão toda. É porque o Brasil é tão grande que a gente tem É, muita diferença. Por exemplo, no Sul a influência é germânica, alemã, alemã. total. É. Casas de madeira e por aí vai. Aqueles detalhes, Aquelas fachadas assim. aquelas incrustações, É, um desenho num beiral, é totalmente diferente. No Rio de Janeiro a gente tem uma influência portuguesa muito grande. Construções de pedra ou cimento branco, pintado de branco, janelas quadradas, beirais é, é, quase barrocos, uma coisa mais puxadinha e por aí vai. No Nordeste já é uma coisa mais alemã também, é, holandesa. holandesa. É. Então é diferente, é muita madeira, mais madeira com concreto. Então tem todas as influências, mas foi se perdendo com o tempo muito por conta da questão econômica. É. Porque a construção antigamente era muito mais cheia de detalhe por dentro e por Nossa fora, Deus. É, a gente né? vê os encaixes que você estava falando aí, e era mesmo que fosse no cimento,
Mas você vê que Sim. antigamente fazia-se formas, né, desenhos, A eram muito assim, preocupação né? já era, com a preocupação estética já era nesse detalhe. É. E tem também a questão social, né? Questão histórica. Quando a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai tendo uns inputs de comportamento que vai fazendo com que a coisa se reflita. Uhum. A arquitetura, ela transforma uma história, uma sociedade e também é transformada por ela. A gente percebe isso quando a gente olha uma edificação de 1500, 1600, 700, 800, está chegando agora, que é uma É. lisa, sem detalhe nenhum, mas também reflete o comportamento humano. Porque hoje em dia, quando você quer menos informação, você recebe tanta informação visual em todo canto, na televisão, no celular, É. e você quer um momento de refresco, é muito, muito, muito sutil e subconsciente. Então você olha Bom para a ponto isso arquitetura, aí. É. é total. Uma E observação incrível. tem uma coisa que agora está com o nome de neuroarquitetura, mas isso sempre existiu, que Uhum. é esse controle, entre aspas, porque tem gente que não sabe que tem esse controle, da arquitetura influenciando o comportamento humano e sendo influenciada pelo comportamento humano também. Como eu acabei de falar, a gente tem tanta informação que a gente quer um descanso, nem que seja visual. Andar por dentro de casa e não ver detalhe barroco, rococó, cheio de firulinho, não. Eu quero uma coisa lisa, plana, reta, É porque quinas quando tem aparentes. detalhe, ele te chama atenção, né? Mesmo que você Mesmo que não você, queira mesmo que você dar não olhe, atenção, aquela informação tá ali, tá ó, ali. vindo aqui do ladinho e você, caramba, você se sente sufocado. É. Né? E hoje você trabalha basicamente com design Design de interior exteriores. Aqui no Reino no Unido. Reino Unido, sim. E tem uma. São locais ou não? Você trabalha no Reino Unido todo, toda a Inglaterra. Eu tô baseado em Londres hoje, né? Aham. Então, meus trabalhos acontecem mais em Londres por uma questão de logística. Uhum. Mas, se acontecer, eu tô disposto, eu gosto muito. Eu conheço a Escócia, não a Escócia toda, mas a capital, né? Uhum. Edinburgh. Eu Que a conheci gente chama de Edimburgo. Edimburgo, né? Edimburgo. Conheci Edimburgo e são locais que eu trabalharia facilmente, assim, teria Manchester. A gente chegou aqui em Manchester, ficou deslumbrado com a cidade, como ela é pulsante, como a gente tem outra visão quando a gente não conhece. A gente Tem. fantasia uma história na cabeça. Que Chega é aqui, a Manchester antiga, né? a Manchester da Revolução Industrial. Você vai chegar Industrial. aqui e vai ver como você lê num livro de história, chega tudo cinza com fumaça, Aham. só Cavalo andando indústria, na rua. cavalo andando na... Olha que preconceito, né? Mas Não, mas é infelizmente a verdade. cabeça vai nesse ponto, né? Manchester, eu acho que nos No... últimos 20 anos, já tem 20 anos que eu estou Aham. aqui, rapaz, quando eu cheguei era bem diferente. Imagino. Era mais ou menos o que você está dizendo. Depois, não, a estrutura mudou toda, a É, arquitetura, enfim, você viu, pôde eu achei que eu perceber. ia chegar aqui e ver um monte de prédio cinza e um ou dois estádios de futebol, É. por causa do Do City e do City do United. United, mas é muito pelo contrário. Eu julgo dizer que chega a ser mais viva que Londres, em termos de nightlife, assim, pelo Sim. menos de sexta para sábado e de sábado para domingo, o que a gente viu foi uma. Não, de sexta para sábado a gente não estava aqui, de sábado para domingo. É uma garotada na rua, gente jovem reunida, como diz a música. E não só gente jovem, todo mundo na rua. Aham. É muito legal. Não, Muito legal. Manchester é incrível. É, É é incrível. pulsante, É festa e não é só naquela área que você foi. Tem as outras áreas né? que estão sempre lotadas também. Muito legal. Eu Ah, fiquei Ontem, a espantado. hora que a gente estava vindo do centro, passei por um outro local aqui que tem shows também. Uhum. Nossa Deus, meia hora para chegar em casa. O Coisa que gasta trânsito, 10 minutos, muito lotado de legal. gente. E é aquela coisa, começa às 11, meia-noite, a galera saindo de casa essa hora. Exato. Eu falei, nossa, a gente tá mesmo na Inglaterra, E no Reino Manchester? Unido? Pô, a galera saindo essa hora, mas Moderna, né? A galera moderna. muito bacana. E isso reflete na arquitetura que a gente vê, e é refletido por ela também, né?
gente vê tudo isso Eu vou te envolvido. fazer umas 3 perguntinhas agora básicas. Certo. Um sonho. Cara, eu tenho um sonho muito antigo, que é deixar uma marca física no mundo. E essa marca, de repente, é um arranha-céu, um prédio, uma coisa assim. Que alguém reconheça, aquilo ali foi o Robert que fez. Aí eu tenho essa... Tipo aquele que construiu Brasília. Tipo Niemeyer. É. Meu Deus, Niemeyer é uma coisa... Pô, se eu tiver essa benção, vai ser maravilhoso. Se eu chegar nos pés dele. Mas um prédio grande, bonito, e que tem a minha marca, Com a para mim, sua já vai assinatura. ser uma realização de um sonho. Mas vai. Amém. Vai Obrigado. ser, vai ser. Uma saudade. Saudade da minha família. Né? Não tem como a gente escapar disso. De um abraço. Inclusive, de ontem para hoje eu sonhei com um abraço. Eu falei assim, nossa, que saudade de um abraço. Então, eu tenho saudade dos abraços do meu povo. Que aqui o povo não se encosta, né? É difícil aqui. Aperto de mão é difícil. E nós que somos brasileiros temos aquela mania, apertar a mão e dar 3 beijinhos, né? Às É, vezes, nossa. essa semana eu fui no trabalho, eu conheci um arquiteto que ele é italiano. Italiano é expansivo, Italiano né? é Mas ele está diferente. fora da Itália há muitos anos. Ele, inclusive, ele nem tem, ele fala que não tem casa, porque a empresa dele é uma outra empresa que trabalha junto com a minha. Precisa dele viajando, então tem empresa, tem projeto no mundo todo. Aí ele tava falando, aí fui na hora que eu sou fulano de tal, não sei o que, ele apertou a mão, e eu fui dar aquele tapinha que ele dá no ombro. Ele fez assim, opa, desculpa. E engraçado, italiano E italiano. se beija. Né? Pois é, mas ele, acho que é por conta dele ter muito a cultura mais britânica, porque ele Ah, tá fora da Itália desde novo que ele falou. sim. Aí eu falei assim, nossa, cara, você fica até mal, né? Falei, "Opa, Nossa, desculpa." muito Aí mal. desculpa. Aí ele, não, né, não tem nada a ver, tipo, eu tô reagindo, overreacting, tô Aham. reagindo demais, assim, mas é isso, é isso, é a falta dessa troca, né? Ser mais humano. Ser menos robótico, menos É. automático. E um medo. Um medo? Caramba, eu tenho medos bobos. Medos bobos. Medo de escuro. Medo de É filmes de mesmo? terror. Mas. É. Tem mais gente aqui na sala que tem esses medos. Eu tenho medos bobos, assim. Só. Mas do resto. Tem gente que fala medo da solidão, medo. Não Aham. sei, eu curto muito estar sozinho, muitas vezes. Não tenho. Eu acho que meu maior medo é do escuro. Legal. Bom, mas achei interessante o seu sonho. Isso eu achei interessante. É, Deixar uma marca. e era uma coisa Como que. um Vitrúvio, né? É... Você também pega umas referências grandes, hein? Eu vou adotar isso para mim. Le Corbusier, Pois Vitrúvio, é, Oscar Niemeyer. o Vitrúvio ele é considerado o pai da arquitetura, né? Ou não? Como que foi Não isso? necessariamente. O Vitrúvio ele trouxe muitos ensinamentos, né, sobre as leis das proporções, que a gente Ah, chama de proporção áurea, que tem a ver tudo com o corpo humano, que é quando a gente pensa numa cidade, a gente tem que, mais uma vez, né, falando em termos de cidade, a gente pensa a cidade para o humano. aham, Do contrário de muitas cidades brasileiras que pensou a cidade para o, sei lá, para o carro. aham. Por exemplo, Brasília é uma cidade de avenidas largas, prédios altos, prédios não sei, descampado, não sei o que, aquela coisa toda. É muito desconfortável andar em Brasília. Brasília, principalmente o plano piloto, que é uma cidade super festejada, e tá certo, tem que ser, mas é uma experiência de Niemeyer, né, Aham. e Lúcio Costa, que é bem polêmica no sentido de ser uma cidade que não é feita para o ser humano. Enfim, não é feita para o pedestre, para o Aham. usuário. Porque é desconfortável andar. Não tem uma marquise, não tem uma cobertura, por exemplo. E então o Vitruvio trouxe essa questão da Lei Áurea, que é pensar a casa para o ser O humano. ser Você não vai humano. botar uma bancada de 1,20 m quando você tem 1,60 m, Aham. 1,80 m. Não é confortável. Então, essa é a questão do Vitruvio. O pai da arquitetura é quem é considerado o pai da arquitetura é o Mies van der Rohe. É um Ah, primeiro arquiteto
Ele era, não sei se era alemão, agora me perdi um pouco. Mas ele é considerado, porque ele teve toda essa. Ele não era de formação, porque a arquitetura era uma coisa que não era catedrática, Uhum. mas ele teve essas primeiro desenvolvimento da organização do que seria uma arquitetura de fato. Então ele é considerado. Ah, tá. Isso, É. como se planejar uma estrutura, seria isso. Organização de arquitetura, princípios da arquitetura. Aham. Teve muita coisa enfim, tem muitas personas assim importantes para a história da arquitetura. Le Corbusier também, que é um arquiteto franco-suíço, ele também teve muita influência na arquitetura mundial. Então, como todas. Aí esse já vem trabalhando mais a forma. Olha, vamos. É uma casa, mas não é um caixote. Vamos lá, vamos puxar esse telhado, porque é bonito, porque é belo. Ele que falou que a casa é uma máquina de morar, mas ele também tinha essa preocupação estética. Então, Uhum. toda essa galera veio trazer. Mas o pai da arquitetura, considerado assim, é o Le Corbusier. Interessante. Bom O saber Mies van der isso. Rohe, perdão. Informações importantíssimas. Bom, enfim, você tem um Instagram que as pessoas possam entrar em contato com você para fazer um orçamento, alguma coisa assim? Sim, eu tenho o Samper Arquitetura, Uhum. SAN de neném, PER, Arquitetura. Ok. E lá a gente faz atendimento, enfim, a gente começa lá a fazer todos os contatos. Isso é direto com você mesmo, né? Sim, sou eu que cuido da minha rede social. Então, Ainda. daqui a pouco você vai ter que contratar outra pessoa, né? Eu vou, se Deus quiser. Então, Mas eu que cuido, vai ter uma resposta minha direta. não, mas mesmo assim, nós vamos deixar no link aqui, na descrição do vídeo, nós vamos deixar o seu Instagram, Legal. tá? Que aí Perfeito. quem quiser entrar em contato com você é brasileiro, gente. Então, vamos nos unir, né? Sempre trazer, puxar a sardinha para nossa lata, né? Com certeza, Não é com isso? certeza. Trabalhar em comunidade, Em né? comunidade, Fortalecer e trazer, puxar um pro outro. E aí, nós somos muitos aqui, né? Londres, Manchester, Sim. Liverpool, Eu cheguei a Birmingham. ver que acho que no Reino Unido é a segunda maior comunidade brasileira fora do Brasil. Acho que é do Reino Unido, segunda ou terceira. Tem Portugal, Estados Unidos, é o terceiro. Portugal, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, Reino Unido como um Reino todo. Unido. né? Então, Pois gente, é. somos muitos. Somos muitos. Meu querido, quero te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que Que agradeço. Deus abençoe e Obrigado. que o seu negócio se propague pela Inglaterra Amém. inteira. Muito sucesso pra Tá. gente, pro seu podcast. Muito legal estar aqui. Muito bonito, inclusive. Ah. Muito bem feito. A gente vê todo o carinho, toda a paixão que você bota aqui. Você, a sua esposa. É muito interessante. Muito bom. Muito gostoso estar aqui. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Tá? Muito você. obrigado. Gente, eu recebi hoje aqui esse arquiteto, que é o Robert, que mora em Londres e está aqui fazendo uma visita a gente e participando do podcast. Se você tem vontade de fazer alguma coisa em arquitetura, interior design, nós vamos deixar na descrição do vídeo, nós vamos deixar aqui o link do Instagram dele. Precisou, entre em contato, que com certeza ele vai te atender e bem. É uma pessoa maravilhosa, educadíssimo, e foi muito bom recebê-lo aqui. Fiquem com Deus, muito obrigado. Esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário que é importantíssimo pra gente. E até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Beijo, tchau, tchau.